Então, gente, vamos falar de atenção? Eu preciso confessar que eu tenho uma grande amiga que está agora no grupo, nesse momento, a senhora Marília, e ela sempre se queixou muito da atenção dela. E aí, a minha inspiração para fazer essa palestra foi justamente tentar elucidar para vocês todos, mas foi uma palestra feita também pensando na Marília, com muito carinho, para a gente entender melhor o que é atenção, o que faz parte da atenção, para a gente conseguir entender se a gente tem realmente algum problema e como a gente pode melhorar, porque mesmo quando a gente não tem nenhum tipo de problema, a gente pode melhorar. O nosso grupo foi feito justamente para isso, para a gente estimular o que está legal. Então, vamos falar um pouquinho de atenção. Eu vou novamente me apresentar, já que esse vídeo vai depois para o YouTube, né? Então, eu sou Verônica, eu faço doutorado na PUC, com avaliação neuropsicológica de cuidadores de idosos com demência. Eu sou mestre também pela PUC em Psicologia Clínica e Neurociências. Sou especialista em geriatria e gerontologia, em neurociências aplicadas à reabilitação e neuropsicologia e reabilitação. Então, vamos falar um pouquinho de atenção, que é algo extremamente importante para o nosso bom funcionamento cognitivo. A atenção é como se fosse... não é o primeiro, mas é um dos mais importantes acionamentos cognitivos que a gente precisa dos nossos processos mentais para a gente conseguir levar uma vida normal, tendo um desempenho normal e satisfatório nas nossas atividades do dia a dia, tá? Então, vamos lá. O que é atenção? A gente vai começar com o conceito. O que é atenção? Então, a atenção é uma habilidade que todos nós temos de focar os nossos esforços cognitivos em um ou mais estímulos. Então, o que a gente faz quando a gente está prestando atenção? A gente foca todo o nosso aparato mental para dar conta daquele estímulo e daquela tarefa. Então, quando a gente está lendo um livro, por exemplo, a gente rejeita outros pensamentos que possam atrapalhar o nosso entendimento do livro, para a gente conseguir focar na compreensão do conteúdo e para a nossa capacidade de leitura em si. Então, veja só como a atenção ela é complexa, ela não é tão simples assim, porque ela envolve não só a sua capacidade de colocar um foco sobre uma coisa, uma luz, como também de escurecer tudo que está em volta, de escurecer seus pensamentos que te atrapalham, os objetos que estão em volta e te atrapalham. Então, a atenção, ela envolve também uma capacidade de inibir o que não é importante naquele momento. Elas não são a mesma coisa, mas elas andam muito de mãozinha dada. São muito amigas. Ou seja, novamente, eu preciso parar de pensar em outras coisas para poder me concentrar na palestra. Porque se eu estou pensando na morte da bezerra, se eu estou pensando o que eu vou fazer para almoçar amanhã, eu não consigo me concentrar na palestra. E quando a palestra acabar, eu vou ter concluído que eu estava ali vendo a palestra, mas eu não estava mentalmente com a minha atenção focada na palestra. Eu estava só com os olhos voltados para a palestra. E isso é diferente de atenção. Lembre-se, a atenção significa você focar os seus processos mentais para aquele estímulo. A atenção ela pode ocorrer, portanto, de duas formas. A que a gente mais compreende é a forma consciente. É a que a gente, no uso comum, na terminologia geral, a gente trata a atenção. Quando a gente fala de atenção, presta atenção. Ah, tem que ter atenção para fazer isso. Ih, não tive atenção, não fiz o negócio direito. A gente está sempre se referindo à atenção consciente. Ou seja, a gente se dá conta de que a gente está usando a nossa atenção e que a gente está usando os nossos esforços, que a gente está colocando os nossos esforços para manter a atenção naquela tarefa que a gente está se propondo a executar. Então, vocês estão, espero, né, conscientemente, prestando atenção no que eu estou falando. Como eu ativei o mudo de todo mundo, eu não tenho certeza se é isso que está acontecendo, eu só espero que é isso que esteja acontecendo. E tem também uma atenção que é inconsciente. A gente tem um processo atencional que pega
os dados do ambiente e seleciona dentro desses dados diversos, mais variados possíveis, quais que são importantes para o nosso bom desempenho. Então, mas para isso eu preciso também de um nível atencional que é inconsciente. Um exemplo disso é quando o nosso cérebro percebe, quando o nosso cérebro capta informações que podem ser do nosso interesse. A gente tem uma coisa, um efeito bastante comum chamado efeito coquetel. Que é quando você está numa festa, pode ter 15 pessoas à sua volta. Se lá do outro lado da sala alguém chama o seu nome, você presta atenção. Você para de prestar atenção na conversa que você estava tendo e vai descobrir se quando chamaram o seu nome estavam se referindo a você ou não. E a gente tem diversos exemplos disso. O efeito coquetel fala disso especificamente. Mas se você está num lugar e você ouve uma criança chorar e você tem filho, automaticamente você pensa, meu Deus, é meu filho? Aí você presta atenção para distinguir se é o choro do seu filho ou não, para você resolver o problema. Então, o nosso cérebro está o tempo todo captando informações do ambiente, sejam auditivas, sejam visuais, para a gente conseguir fazer uma peneira nessas informações e verificar se alguma delas é importante para o nosso bom desempenho. Bom, a atenção, então, ela é composta por 2 tipos de processos, né? Isso é um ponto muito legal da atenção. Então, a gente tem processos que são automáticos e processos que são controlados. Vou explicar. Então, vamos lá. O que é o automático? São processos que não demandam muito esforço cognitivo, eles já estão bem treinados. Esse daí eu achei um exemplo perfeito. Você não consegue passar por um outdoor sem ler o que está escrito no outdoor, a não ser que seja numa língua que você desconhece. Então, por exemplo, não olha este outdoor, perdeu. Você prestou atenção. Essa semana mesmo eu estava no carro e aí eu vi um bus door escrito assim, leu sem querer, seu cliente também. Eu vi, nossa, genial. Por quê? Porque a gente tem um hábito automático de ler tudo que está à nossa frente. Tudo que passa pela nossa frente, a gente lê. Se a gente já está muito bem alfabetizado, lógico, né? Pessoas que não têm ainda o processo de leitura automatizado não conseguem fazer isso. Mas então a gente tem o hábito de ler tudo que passa à nossa frente. Não quer dizer que não haja leitura num processo controlado. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas, de uma maneira geral, a leitura é um processo automático. Você olha palavras, você olha letras associadas, você já tenta entender o que aquilo quer dizer. Já nos processos controlados, são processos que demandam muito esforço cognitivo e muito treino para se tornarem automatizados. Então, a leitura pode ser um processo controlado? Pode, no sentido de, se eu estou lendo algum material muito denso, muito difícil, e que eu preciso de todos os meus esforços cognitivos ali para conseguir entender o que eu estou lendo, o ato de passar os olhos e ler as palavras é automático, mas o ato de compreender o que aquele conjunto de palavras, frases e parágrafos querem dizer já é um processo controlado. Eu coloquei aqui um exemplo de marcenaria porque, para mim, eu acho muito legal, mas para mim é um processo totalmente controlado. Se eu for mexer com qualquer serra de qualquer coisa, eu vou precisar ter toda a minha atenção ali no processo. Por quê? Porque não está automatizado, está muito longe de estar automatizado. Bom, também existem diversos tipos de atenção. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são esses tipos de atenção. A gente tem a atenção concentrada quando a gente foca o nosso raciocínio em um único estímulo. Então, por exemplo, eu estou descascando legumes. Eu estou ali descascando legumes, eu estou concentrada e eu estou com a minha atenção concentrada somente nessa ação de descascar legumes. Pode ser um processo automatizado, também funciona bastante com processos controlados, mas a gente está falando de um único estímulo. Quando a gente fala de atenção sustentada, a gente fala de manter o foco atencional presente durante um longo período de tempo. Então, quando você assiste um filme, por exemplo, ou um vídeo como o que a gente passou sobre aqueles 2 vídeos sobre finanças. Aqueles 2 vídeos, vocês precisaram da atenção sustentada de vocês para manter
o seu cérebro, o seu raciocínio inteiramente focado em assistir aqueles vídeos para depois responder as perguntas. Então, é muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de sustentada, a gente está falando de pelo menos 10 minutos de atenção presentes e de qualidade. Não é aquela atenção que hora você está aqui, hora você está viajando, você está pensando em outra coisa. Aquela atenção sustentada naquele estímulo. A gente tem também a atenção alternada. Então, a gente alterna o nosso foco atencional entre um estímulo e outro. Então, eu estou fazendo comida, toco o telefone. Eu confiro só se eu não vou deixar o fogo aceso, ou às vezes eu até deixo. Vou atender o telefone, paro de prestar atenção na comida e presto atenção na conversa. Desliguei o telefone, voltei a prestar atenção na comida. E assim sucessivamente. Eu estou alternando entre o meu foco, eu estou alternando o meu foco atencional entre um estímulo e outro, entre uma demanda e outra do ambiente. E a gente tem a atenção dividida. Quando a gente fala de atenção dividida, a gente está falando de processos atencionais que já estão muito bem automatizados. A gente não consegue fazer atenção dividida com 2 processos controlados, ou seja, que demandam muitos recursos cognitivos. Então, quando eu falo de atenção dividida, eu estou falando de pelo menos um processo muito bem automatizado e o outro em vias de automatizar. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente aprende a dirigir, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não conversa. A gente fica com o nosso foco atencional todo ali em todos aqueles procedimentos que a gente está aprendendo para conseguir tirar o carro do lugar. Quando você se torna, aos poucos, um motorista mais experiente, você já consegue ligar um rádio baixinho, você já consegue manter algum nível de conversa. Mas se, por exemplo, você está andando num lugar em que você não conhece, você precisa prestar muita atenção na direção, no caminho e tudo mais, para poder conseguir chegar no local que você precisa chegar, você fala com a pessoa que está do seu lado. Não, peraí, daqui a pouco eu te respondo, agora eu preciso focar a atenção nisso aqui. A gente voltou a falar dos processos controlados. Mas quando está automatizado, quando você já está dirigindo relativamente bem, consegue conversar, a gente está falando de uma atenção dividida. Você está fazendo 2 tarefas simultaneamente, mantendo a qualidade das duas, porque uma delas já está bastante automatizada. Então, sobra esforço mental para poder gastar em outra tarefa. É como se a atenção tivesse um limite, no sentido de, olha, você pode gastar isso aqui. Então, você pode usar um pouquinho disso na tarefa automatizada, sobrou esse tanto para a tarefa controlada e você consegue dividir. Agora, não tenho, a minha atenção precisa totalmente disso aqui. Então, olha, não sobrou para dividida, eu gastei toda a atenção que eu tenho para fazer aquele processo controlado. Bom, para que a atenção funcione, a gente também precisa de pelo menos um desses processos, que é a atenção seletiva e a vigilância. A atenção seletiva é quando a gente seleciona o estímulo específico que a gente quer, que a gente precisa para conseguir concluir a nossa tarefa, no meio de um monte de distratores. Essa figura é bastante emblemática. Por quê? Porque ela está ali concentrada no livro, ela está selecionando o estímulo do livro e está ignorando todo o restante. Então, está o cara gritando no celular, está o barulho da ambulância atrás, uma bandinha tocando lá atrás, o cachorro latindo do lado, e ela está conseguindo selecionar o estímulo livre para conseguir executar bem a tarefa. E quando a gente fala de vigilância, é quando a gente está esperando que esse estímulo apareça. A gente não consegue selecionar o estímulo. Por quê? Porque você está ali esperando que ele apareça em algum momento. Você está com o seu foco aberto, você está esperando esse estímulo aparecer em qualquer momento e de qualquer direção. Um bom exemplo é quando a gente está esperando alguém chegar no aeroporto, ou no shopping, ou em qualquer lugar. Você está ali, você está esperando que aquela pessoa apareça no meio de um mar de gente, uma multidão, muitos estímulos, mas você está esperando que aquele que você busca apareça para você. Bom, e como que a gente pode, então, melhorar a atenção? A gente precisa entender que a atenção é, portanto, um holofote.
E se a gente direcionar o holofote para aquilo que a gente quer enxergar, a gente consegue fazer as tarefas com melhor qualidade. Então, uma das dicas que a gente dá é faça uma tarefa de cada vez. Quando você faz muitas tarefas simultaneamente, você pode sobrecarregar a sua capacidade de atenção e aí você acaba deixando um monte de tarefa não acabada pelo meio do caminho. Então, faça uma tarefa de cada vez, porque aí você consegue começar e terminar uma tarefa mantendo a qualidade do que você precisa. Quando você consegue jogar toda a sua atenção para aquela tarefa, muito provavelmente você vai ter mais eficiência em terminar aquela tarefa, você vai terminá-la mais rápido, com uma qualidade melhor, o que também vai te dar uma satisfação, e aí você consegue sobrar atenção para você fazer outras atividades. Outra dica é a redução de distratores. Uma sala como essa, é impossível que uma pessoa consiga estudar. É lógico que isso também não é uma sala de estudos, mas assim, o que a gente precisa fazer? Se eu preciso fazer uma tarefa que eu preciso de muita atenção, eu preciso ir para um lugar em que eu tenha menos distratores, menos fatores que vão me fazer distrair. Então, eu preciso de um lugar que tenha menos barulho, eu preciso de um lugar que tenha menos estímulos visuais, eu preciso de um lugar que seja mais agradável, às vezes até o cheiro. Às vezes você não consegue se concentrar porque tem alguém na cozinha fazendo aquele refogado delicioso. Cheiro de refogado é uma coisa que tira a sua atenção de qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, às vezes você precisa estudar, mas está chegando a hora do almoço, vão fazer uma comida gostosa, então eu vou me trancar no quarto, que eu não quero nem sentir o cheiro para não perder a atenção no que eu preciso fazer. Então, é importante que a gente consiga identificar se aquele ambiente que a gente está, ele é apropriado para o nível de atenção que a gente precisa ter. E como é que a gente pode reduzir os nossos pensamentos? Lembra que eu falei lá no comecinho que a atenção também passa pela nossa capacidade de recusar os estímulos internos, de recusar os nossos pensamentos? Porque não adianta eu estar lendo um livro, estou com o livro na minha frente, mas estou pensando sobre a discussão que eu tive com fulano de tal anteontem. Não adianta. Então, o pensamento, ele também pode captar a nossa atenção, não são só os estímulos externos. Então, é importante que a gente entenda que os nossos pensamentos também podem ser distratores, também podem ser armadilhas que roubam o nosso foco de atenção. Então, se é um problema que toda hora você acha que você está tentando prestar atenção e os seus pensamentos estão roubando o seu raciocínio, você pode tentar uma estratégia de falar em voz alta quando se distrai. Então, olha, eu preciso ler isso aqui. Tô lendo, de repente estou viajando, estou pensando em outra coisa. Verônica, volta a atenção. Falar em voz alta. Normalmente, a autoinstrução, você dá ordem para si mesmo, é um estímulo, é uma forma da gente lidar que é bastante eficiente no nosso trabalho de melhorar os nossos processos, né? E faz com que você se force a prestar atenção naquilo ali. Então, falar mesmo em voz alta. Verônica, volta a prestar atenção no livro. Aí você volta para o parágrafo em que você tinha parado de prestar atenção. Normalmente a gente sabe qual é. E continua lendo com mais atenção. Lógico que isso é um exercício que vai surtindo efeito gradativamente. E existem tarefas que a gente pode praticar para melhorar a atenção. Então, vamos lá. Assistir um filme e depois conversar sobre o filme. É um excelente exercício de atenção sustentada. Então, olha, vou ver um filme, mesmo que eu não veja com alguém, depois eu descubro alguém que viu esse filme, tem aí... A internet agora é muito tranquilo de fazer isso, né? Porque você tem blogs, você tem redes sociais, em grupos no Facebook, em que você pode fazer parte de comunidades para conversar sobre aquele estímulo, sobre aquele filme que você viu. Então, isso é um excelente exercício para atenção alternada. Conseguir manter uma conversa num lugar barulhento, treina a atenção concentrada. Por quê? A sua atenção vai estar focada na voz da outra pessoa, na conversa, no que a outra pessoa está falando, ou seja, num único estímulo. Então, é um excelente exercício de atenção e é um exercício difícil, às vezes, de ser executado. Ler. Ler é sempre um estímulo excelente para diversas habilidades cognitivas. E a atenção também faz parte disso.
Então, ler com caneta marca-texto força você a prestar atenção na leitura. E você pode também complementar isso com resumos. Então, você pode ler, fazer resumos, que você vai estar trabalhando sua atenção e também a memória, além do raciocínio. Olha como é que leitura é um processo complexo e completo. Bom, fazer compras no supermercado. A gente treina a nossa atenção seletiva. Você está ali procurando aquela marca que você mais gosta, ou tentando encontrar o menor preço. Você precisa de tempo e naquelas gôndolas lotadas de produtos, muitas vezes com embalagens muito parecidas, justamente para confundir os consumidores, e você precisa achar aquilo que você está buscando. Então, é um excelente exercício de atenção seletiva. Fazer alguma atividade que você já esteja habituado, ouvindo uma música instrumental, pode ajudar num processo de atenção dividida, você treinar a atenção dividida. Agora, se a música tem letra, se tem alguém cantando uma letra que você entende, você já está falando de uma atenção alternada, porque você, ora, vai estar prestando atenção na letra da música, ora, vai estar prestando atenção naquele processo que você está executando, seja leitura, estudar, escrever, mil coisas. É isso, gente. Atenção, terminamos por hoje. Agradeço mais uma vez a vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir agora para tirar dúvidas.